Com a Rússia contando com uma força muito maior do que a Ucrânia e conseguindo avanços lentos, mas graduais, em regiões como Donetsk, é fácil supor que a Rússia e seu presidente, Vladimir Putin, estão vencendo essa guerra. Porém, ao analisar táticas, estratégia, moral, eficiência, situação econômica e outros fatores que afetam conflitos, muitos observadores veem outra realidade. Uma em que Kiev está em ascensão e Moscou está atolada. Portanto, acreditar que Putin está vencendo é, no mínimo, discutível, e há uma quantidade crescente de evidências citadas para argumentar o contrário. Também há poucas evidências para Putin recorrer que deem à Rússia esperança ou otimismo para o futuro. Sim, o país fez alguns avanços territoriais recentemente, estimados em algumas centenas de milhas quadradas durante o verão de 2025, mas não em quantidades relevantes. Muitas de suas vitórias são de curta duração e a Ucrânia está se entrincheirando e defendendo bravamente nos locais que mais importam. Embora a Rússia reivindique algumas áreas ou assentamentos abandonados, ainda enfrenta dificuldades para obter avanços que realmente mudem o rumo da guerra. O exemplo mais claro disso está dentro e ao redor de Pokrovsk, na região de Donetsk, com fortes ligações ao interior da Ucrânia. Isso permitiu que tropas, veículos e suprimentos circulassem para dentro e para fora de forma bastante eficiente. Devido à sua importância estratégica, Pokrovsk é alvo das forças russas há muito tempo. Na verdade, já faz quase um ano desde que os primeiros soldados russos se aproximaram da cidade, e eles vêm tentando capturá-la desde então, falhando repetidas vezes. O Kremlin lançou tudo o que tinha contra esse lugar. Usou grupos de assalto, drones, tanques. Eles até enviaram soldados russos para a cidade, disfarçados de civis, numa tentativa desesperada de tomar Pokrovsk. Por dentro, nada funcionou. Mesmo quando as forças russas decidiram avançar em outra direção e tentar cercar a cidade, indo para o norte para capturar cidades e vilarejos ao redor. Em certo momento, ao romper as defesas ucranianas perto de Dobropilha, a investida fracassou. A Ucrânia enviou algumas de suas unidades mais fortes, como batalhões da 93ª Brigada Mecanizada e do Corpo Azov, para a região. No fim de agosto, a maioria dos russos já havia sido retirada e a linha de frente estabilizada novamente. Então, apesar de inúmeras manchetes e reportagens da mídia nos últimos meses sugerirem que Pokrovsk estava prestes a cair, a cidade permanece nas mãos da Ucrânia por enquanto. Ela pode cair eventualmente, especialmente se os russos continuarem atacando com tanta intensidade e investindo mais recursos para capturá-la. Mas o simples fato de capturar uma única cidade ter parecido uma missão impossível para os russos mostra o quão fraco o país realmente está neste momento. Mesmo com todo o seu poderio militar, gastos em defesa, recursos humanos e arsenal de bombas, mísseis, drones e artilharia, não consegue capturar uma cidade na linha de frente. E para piorar a situação de Putin, a Ucrânia conseguiu recuperar muito mais território do que perdeu na região de Pokrovsk ao longo de agosto. O comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, revelou recentemente esse fato em uma longa postagem no Telegram sobre os desafios e sucessos enfrentados pela Ucrânia em agosto. Nessa postagem, Syrskyi destacou que, apesar da Rússia ter aumentado sua agressividade e lançado sua tão comentada ofensiva de verão para conquistar território em um ritmo mais rápido do que antes, na verdade o resultado final foi relativamente fraco. O mês em que os ocupantes mais se esforçaram por avanços acabou sendo o período com menores ganhos territoriais recentes para o inimigo. Se analisarmos a direção de Dobropilha, onde o inimigo reuniu um grupo ofensivo, é aqui. Os russos ganharam 52, mas perderam 98 milhas quadradas. Na direção de Pokrovsk, eles ganharam 19 milhas quadradas, enquanto nossas tropas recuperaram 1.003 milhas quadradas. Isso significa que só na região de Pokrovsk, a Ucrânia conseguiu recuperar 5 vezes mais território do que a Rússia conseguiu capturar. Isso é ainda mais impressionante quando consideramos o fato de que a Rússia concentrou tantos de seus esforços nessa área,
lançando cerca de 350 ataques apenas na direção de Pokros, na primeira semana de setembro. A Ucrânia não só se defende de ataques constantes, como também encontra formas de revidar e recuperar terras. Isso teria sido quase impossível no início da guerra, quando Kiev estava focada na defesa e tinha poucas chances de contra-atacar ou lançar ofensivas. Isso é indicativo de uma mudança de impulso muito mais ampla. Não há dúvida de que a Rússia venceu os estágios iniciais da guerra. Ela avançou para a Ucrânia com muitas tropas, tanques, veículos blindados e equipamentos, cruzando a fronteira e capturando rapidamente grandes áreas do território ucraniano. As forças da Ucrânia precisaram se adaptar rápido, fazendo o possível para conter os invasores, mesmo com menos força e recursos. Com o tempo, a situação mudou. O avanço russo desacelerou e estagnou em várias áreas da linha de frente. Enquanto a Ucrânia recebia apoio de aliados importantes como Estados Unidos e União Europeia, ela ficou mais forte e começou a revidar com muita força, tanto que a Rússia sofreu algumas das maiores perdas de qualquer conflito moderno, com mais de 1 milhão de baixas. Segundo o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, cerca de 30 mil pessoas morreram ou ficaram feridas apenas neste ano. Também perdeu equipamentos em números extraordinários. Mais de 4.100 tanques, 8.300 veículos blindados, cerca de 350 sistemas de mísseis, superfície ar, mais de 100 radares, 4.100 caminhões, jipes e veículos civis, mais de 300 postos de comando e lançadores múltiplos de foguetes. E esses números continuam aumentando a cada dia. Com essas perdas, os comandantes russos tiveram que reescrever suas doutrinas do zero. Eles mudaram completamente suas táticas, deixando de lado a dependência histórica de tanques e blindados para focar no envio de pequenos grupos de soldados ao território inimigo. Com pouco ou nenhum apoio blindado, alguns soldados só têm fuzis e mochilas, enquanto outros cruzam a fronteira em veículos civis simples, como caminhões, jipes, motocicletas ou carrinhos de golfe. Expostos à artilharia ucraniana, ataques de drones e investidas blindadas, muitos desses soldados russos sabem que seguem numa missão suicida, sem retorno. Eles veem companheiros sendo jogados na máquina de moer carne e sabem que logo também serão forçados a obedecer ordens irresponsáveis dos que estão no poder, tratados como bucha de canhão e obrigados a se sacrificar por uma causa cada vez mais obscura. O moral, compreensivelmente, caiu muito. Estimativas indicam que dezenas de milhares de soldados russos desertaram. Mesmo que as punições por deserção ou tentativa possam incluir prisão, tortura ou até morte pelos comandantes, muitos preferiram arriscar, pois acreditam ter mais chance de sobreviver fugindo do exército do Kremlin do que integrando-o. Grigori Sverdlin, fundador da Get Lost, organização que auxilia russos a desertar ou evitar o alistamento, compreende o ponto de vista deles. A vida deles não vale nada para seus comandantes. Para oficiais russos, perder um tanque ou veículo é pior do que perder 10 ou 20 pessoas. Frequentemente ouvimos de nossos clientes que os oficiais dizem a eles que todos estarão mortos em uma semana. O oficial receberá outra unidade. Então isso não é um problema. Soldados são a força vital de todo o exército. Mesmo com inteligência artificial e drones autônomos, nenhum exército sobrevive sem pessoas. Pessoas dispostas a arriscar a vida por suas nações, por amor e crença na causa pela qual lutam. A Rússia parece não entender isso. Ela trata seus soldados como se fossem pedaços de carne sem valor e está pagando o preço por isso. Por enquanto, ainda recruta milhares por mês, graças aos pagamentos generosos às famílias dos alistados. Mas esses números inevitavelmente vão diminuir. Apesar da Rússia ter cerca de 143 milhões de habitantes, ela não possui um número ilimitado de pessoas em idade militar, dispostas e aptas para substituir os feridos ou mortos na guerra na Ucrânia. O mesmo vale para todos os recursos militares da Rússia. Nenhum é infinito. Eles conseguem fabricar centenas de novos T-90M por ano e reativar tanques soviéticos antigos. Isso não basta para repor as perdas, mas é possível produzir milhares de drones e bombas.
Mas tudo isso exige tempo, dinheiro e recursos, e a Rússia está, aos poucos, ficando sem eles. A economia, antes forte e estável, está enfraquecendo diariamente. Gastos irresponsáveis, corrupção e desperdício levaram à queda do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia. Bancos importantes enfrentam problemas com inadimplência dos empréstimos. Os preços dos produtos sobem rapidamente, uma recessão se aproxima e as sanções ocidentais corroem a riqueza e ativos do Kremlin. Com o exército fracassando e as finanças em colapso, Putin se mostra cada vez mais desesperado, instável e assustado. Isso é claro nas ações recentes, como a atual purga de generais, ministros e altos funcionários russos. Aliando-se ao Serviço Federal de Segurança, o Serviço Federal de Segurança, a única agência na qual Putin parece realmente confiar. O presidente russo lançou uma chamada campanha contra a corrupção, removendo à força inúmeras pessoas de seus cargos de poder, transferindo a culpa pelos fracassos contínuos da Rússia para quaisquer bodes expiatórios que ele possa encontrar, forçando alguns a renunciar, colocando outros atrás das grades e, possivelmente, tendo uma participação indireta em alguns casos, até mesmo de pessoas sendo mortas ou cometendo suicídio. Putin terá que reduzir os gastos militares do país a partir de 2026, o que provavelmente prejudicará suas chances de vencer a guerra. Além disso, mesmo quando ele deu a ordem para uma ofensiva total no verão, em parte numa tentativa de ganhar território e projetar poder, antes da reunião com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em agosto, suas forças não conseguiram avanços significativos. Em resumo, como seu exército, Putin está parado, apenas se mantendo e sem perspectivas de grandes mudanças positivas. No caso ucraniano, a história é bem diferente. No último ano, especialmente nos meses recentes, Kiev ressurgiu como uma fênix das cinzas. Ela obteve muitos sucessos, da missão em Kursk, na Rússia, no ano passado, ao ataque icônico da Operação Teia de Aranha, em diversos aeródromos russos. No dia 1º de junho, ela deixou de focar só na defesa e passou a revidar contra a Rússia de forma muito eficaz. Tudo isso se resume a uma palavra: estratégia. Às vezes, a Rússia parece não ter estratégia alguma, além de simplesmente lançar ataques. Tudo o que temos contra a Ucrânia e esperar que seja o suficiente para desgastá-los. O Kremlin apostou na força bruta, acreditando que seu exército maior e recursos bastariam para vencer a Ucrânia e garantir a vitória. Mesmo sofrendo perdas gigantescas, continuou com essa tática, demonstrando pouca flexibilidade ou visão tática. A Ucrânia adaptou-se e evoluiu sua estratégia, identificando objetivos e encontrando formas de alcançá-los várias vezes. Ela percebeu, por exemplo, que a Rússia havia começado a usar drones e ataques aéreos com eficácia crescente. Assim, encontrou formas de se proteger desses ataques com defesas aéreas inovadoras e apoio dos aliados, além de começar a desenvolver sua própria guerra com drones. Ela desenvolveu seus próprios drones e, desde então, os utilizou com efeito devastador. Principalmente na Operação Teia de Aranha, mas também em vários outros ataques marcantes na Rússia e territórios ocupados. Enquanto a Rússia lança seus drones contra alvos não militares, como escolas, prédios residenciais e até hospitais, a Ucrânia é muito mais honrada e tática. Ela dedica tempo para identificar os principais alvos da Rússia, os que valem mais dinheiro, e cumprem papéis cruciais para manter a máquina de guerra do Kremlin ativa. Alvos como estações de radar, defesa aérea, aeródromos, aeronaves, refinarias, oleodutos, fábricas, depósitos, entre outros. Por meio de um planejamento cuidadoso e execução impecável, as Forças Armadas da Ucrânia orquestram ataque surpresa contra esse tipo de alvo com uma regularidade cada vez maior, deixando a Rússia com enormes contas de reparo ou reconstrução, às vezes na casa dos milhões ou até bilhões de dólares. Esses ataques enfraquecem a economia do Kremlin, dificultando ainda mais a vida de Putin e seus comandantes. Scott Harper, empresário americano e diretor executivo da Fundação Defesa da Liberdade, afirmou em artigo para o Kiev Post: a Ucrânia não direciona mísseis e drones a prédios residenciais como os russos. A Ucrânia trava uma guerra moral e não atinge civis. Cada drone, míssil ou bomba mira uma formação legítima de tropas,
posto de comando, depósito de armas ou parte da cadeia logística. O impressionante é que está funcionando. A inflação destrói a economia russa. Regiões do país ficam sem gasolina e as ferrovias não levam comida, água e munição à linha de frente. Generais e coronéis morrem em serviço. Incêndios em refinarias aumentaram nos últimos meses. Isso não vai parar, vai aumentar. Harper está absolutamente certo. Os ataques da Ucrânia funcionam, causam caos nas fileiras russas e levam problemas diretamente à mesa do Kremlin de Putin. As forças russas, já exaustas física e emocionalmente, agora enfrentam dificuldades para obter suprimentos. Até os comandantes militares estão desmotivados e recuando mais dentro da Rússia. Incêndios e explosões são frequentes devido a drones e ataques com mísseis da Ucrânia. E sobre mísseis? A Ucrânia também aumentou enormemente sua capacidade de ataques de longo alcance recentemente, revelando uma série de novas e empolgantes armas para usar em seus próximos ataques. Armas como o Longo Netuno, uma variante especialmente modificada do famoso míssil antinavio Netuno, que agora pode alcançar até 1.000 quilômetros no total. Ou SAPSAM, primeiro míssil balístico de alta velocidade da Ucrânia, com alcance de até 500 quilômetros e velocidade máxima acima de 4.800 quilômetros por hora, 4 vezes o som. A Ucrânia até revelou seu míssil Flamingo, que, segundo dizem, é capaz de atingir alvos a impressionantes 2.900 quilômetros de distância. E Kiev está ampliando suas instalações de produção para que possa realmente fabricar esse tipo de míssil nas quantidades necessárias para causar danos significativos e transformadores à Rússia. Como Harper explicou, a Ucrânia inova e produz mais rápido. Já ultrapassou a marca de produzir mais de 50% de seus armamentos e continuará aumentando esse número. Isso mostra que a Ucrânia está, aos poucos, ficando menos dependente do apoio de aliados ocidentais. Ainda necessita de armas e apoio de países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Agora consegue produzir e usar seus próprios armamentos para lutar contra a Rússia. Depois, há todas as outras inovações ucranianas incríveis, vistas e relatadas nas últimas semanas e meses, desde inteligência artificial, torres sentinelas e paredes futuristas de estática. Desde fazer enxames de drones caírem no chão sem perigo, até criar blindagens para tanques e veículos, tornando-os mais resistentes aos ataques de drones russos. Harper resume bem a situação. A Ucrânia está vencendo porque está degradando ativamente as capacidades russas de fazer guerra, enquanto suas próprias capacidades estão crescendo. Ou seja, a Ucrânia se fortalece enquanto a Rússia enfraquece. Por isso, o rumo da guerra mudou lenta, mas seguramente a favor de Kiev. Claro, nada disso significa que a Ucrânia está marchando para algum tipo de vitória esmagadora, ou que não tem seus próprios problemas. O país enfrenta uma grave crise de mão de obra e dificuldade para recrutar soldados para os territórios em disputa na linha de frente. A Ucrânia enfrentou e ainda enfrenta muitos desafios e adversidades, inclusive a necessidade de resistir. Bombardeios noturnos, frequentemente envolvendo centenas de drones e mísseis russos, lançados contra cidades e vilarejos por todo o país. Kiev presenciou a morte de muitos soldados e civis e a destruição de casas, hospitais, escolas e monumentos. Ataques russos apagaram rapidamente partes de sua história, herança e cultura. Mas diante de uma adversidade esmagadora, este país conseguiu permanecer extraordinariamente forte. Seu povo demonstrou uma resiliência e fortaleza notáveis e continua mostrando isso dia após dia. Sua liderança controlou uma situação quase impossível, e as forças armadas reagiram à agressão russa. Com inteligência e inovação, encontrando constantemente maneiras novas e cada vez mais eficazes de defender sua terra e revidar contra seu agressor. Então, enquanto a Rússia perde pessoas e equipamentos em números colossais, enquanto seu governo se autodestrói e sua economia desmorona, enquanto se humilha com inúmeras falhas táticas e incapacidade de alcançar até mesmo os objetivos mais simples, a Ucrânia continua fazendo o Bessamia, o que tem feito desde o início. Ela se entrincheira, resiste e revida, e parece cada vez mais em ascensão nesta guerra,
tornando as chances de vitória de Putin menores e mais improváveis a cada dia. Saiba mais sobre os últimos sucessos da Ucrânia e o estado atual da guerra em nossos vídeos recentes, que detalham como o ataque ucraniano no Mar Negro destruiu vários ativos russos de alto valor, incluindo um barco de assalto e um sistema de guerra eletrônica. Ou como seus valentes defensores transformaram Pokrovsk e a área ao redor em uma verdadeira armadilha mortal para as forças de Putin. E por fim, não se esqueça de se inscrever também em nosso canal confiável. Assim você pode se manter informado e atualizado sobre o que realmente está acontecendo na Ucrânia e qual lado está vencendo enquanto o conflito continua.